Antes de resolver as atividades, vamos falar um pouquinho sobre sólidos geométricos. E para isso eu faço a seguinte pergunta: figuras espaciais vêm do espaço? Então, para recapitular, os sólidos geométricos ou figuras espaciais, deixa eu pegar um apontador a laser aqui, para eu marcar. Os sólidos geométricos ou figuras espaciais não vêm do espaço, apenas são figuras que possuem três dimensões. Que dimensões são essas? Comprimento, largura e altura, ou seja, possuem volume. Elas podem ser divididas em dois grupos, os poliedros e os não poliedros. Os não poliedros também são conhecidos como os corpos redondos. Então vamos lá diferenciar essas duas coisas. Os poliedros são figuras geométricas espaciais fechadas, formadas apenas de faces planas, polígonos. Seus principais elementos são as arestas, as faces, as arestas e os vértices. Exemplos: cubo, paralelepípedo e pirâmide. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Ó, paralelepípedo retângulo, prisma pentagonal, a base aqui é um pentágono, pirâmide triangular, a base é um triângulo, e octaedro. Aqui é como se fossem duas pirâmides quadradas, uma colada na outra. Então, já os corpos redondos ou não poliedros são figuras espaciais fechadas formadas por superfície curva, podendo também conter superfícies planas. Exemplo: esfera, cilindro, cone. Então, tem aqui ó, o cone, é toda superfície, a lateral, né, superfície é arredondada e a base é superfície plana, mas não é um polígono, é um círculo. Aqui eu tenho o cilindro também, tem superfície plana, que são as bases, e a lateral é a superfície curva, a esfera é toda a superfície curva, o tronco de cone, que é como se fosse o cone que eu viesse e cortasse. Então, tem duas superfícies, né, planas, e a lateral aqui é uma superfície arredondada. Mas isso aqui não é esses aqui são classificados como não poliedros, né? Ou corpos redondos. E o que mais? Então, para simplificar, eu posso pensar assim, ó, os poliedros têm todas as faces planas, como vocês podem observar aqui do lado esquerdo. Todas as faces são planas. Ao contrário, os não poliedros têm superfícies curvas e planas. Então, se tiver um lá que tem uma superfície curva, ele já vai ser classificado como não poliedro, beleza? Continuando, eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Indique entre as formas abaixo os poliedros e os não poliedros. Então, a bola aqui, ó, você pode observar que ela é superfície plana, é curva, então vou classificar ele como não poliedro. Esse objeto aqui, ó, um cone, ele vai ser um não poliedro também, porque a superfície lateral aqui é curva. O que mais? Esse cubo, esse aqui é um poliedro, todas as superfícies são planas, com quadrado mágico, né? Tem a garrafinha aqui de Coca-Cola, latinha. Então, a superfície aqui lateral é a superfície curva. Então, ele não é um poliedro, é não poliedro. E a geladeira aqui eu posso classificar ela como poliedro, que lembra o prisma de base quadrada. Ok? Mais alguns exemplos. Quais dos objetos abaixo lembram poliedros e quais lembram corpos redondos? Então, aqui ó, são só superfícies planas, só polígonos, né? As laterais, tudo aqui é um polígono. Então, isso aqui vai lembrar um poliedro. A pirâmide também lembra um poliedro. Esse chapéuzinho aqui de aniversário lembra um corpo redondo. Essa caixa de pizza aqui lembra um poliedro. Se ela fechada, né, seria um poliedro. Aqui também a caixinha de bombom lembra um poliedro. Aqui, essa bola aqui, sei lá, um enfeite de Natal. Ele lembra um corpo redondo, é uma esfera, né? Aqui uma caixa de... falha o nome aqui. E aqui um poliedro. E aqui essa caixinha de batata, picles, isso lembra um corpo redondo, beleza? Então, se tem superfície plana, se são todos, as superfícies são todas de polígono, então como esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse outro aqui, lembra poliedro. Quando tem a superfície arredondada, curva, aí lembra um corpo redondo. Então aqui nós já chegamos nas atividades. Deixa eu pegar a caneta aqui para a gente resolver os exercícios com mais facilidade. Deixa eu pegar a caneta. Então a primeira pergunta é: em nosso cotidiano existem diversos objetos que se assemelham aos sólidos geométricos espaciais. Associe as figuras abaixo com esses respectivos sólidos.
Então tem aqui, ó, nós já até falamos agora há pouco. Então a caixinha, aqui a lata de refrigerante, né, de Coca-Cola, ela vai lembrar que figura? Ela vai lembrar o cilindro. Eu não vou escrever aqui para ganhar tempo, mas que é um cilindro. Continuando, a laranja aqui, ela vai lembrar o quê? Uma esfera. Então tá aqui a esfera. Continuando, o quadrado mágico, o que que vai lembrar? Ele lembra o cubo. A pirâmide aqui, ó, o que que ela lembra? O próprio nome já diz, né? Lembra uma pirâmide. Continuando, a casquinha de sorvete, lembra o quê? Lembra um cone. Continuando, essa caixa vai lembrar o quê? Um prisma de base quadrada. Então esse aqui esse é um pouco diferente, né? E esse aqui está mais tortinho, digamos assim, é um prisma oblíquo. Então, essa caixa vai lembrar um prisma de base quadrada, beleza? Questão 2. O desenho abaixo poderia ser uma estrela, mas também pode ser a planificação de um sólido geométrico. Diga qual é este sólido e aponte pelo menos 3 características dele. Então, eu tenho aqui, ó, essa figura aqui, parece uma estrela, né? Mas, na verdade, ela é a planificação de um sólido geométrico. Que sólido é esse? Uma pirâmide. Uma pirâmide de base pentagonal, ó. Polígono na base aqui, ó, um polígono de 5 lados, ok? 5 arestas aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que mais que eu posso falar? Tá aqui, né, minha pirâmide, a base que é quadrada, uma base, né, pentagonal. E a pergunta, ou melhor, tá pedindo aqui para apontar 3 características dessa pirâmide. Então, as características que eu vou apontar é o seguinte: ele tem, vamos lá, a base é um pentágono, como eu falei aqui, ó, a base é um pentágono. O que mais? Possui 10 arestas. Que 10 arestas são essas? Eu vou marcar aqui para vocês, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 arestas e o que mais? Eu tenho 6 vértices. Que vértices são esses? Vamos marcar aqui, ó. As vértices são o encontro das arestas. Eu tenho um aqui, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, ok? Eu ainda poderia falar mais. Ele tem quantos? Ele tem 6 faces também. Que seria essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 com a base. Beleza? Aqui eu poderia olhar aqui também, ó. Vou ter uma lateral aqui, ó, um polígono na lateral, mais um aqui. Ok? Mais outro aqui. Aí tem essa aqui lá do outro lado, essa aqui que está lá do outro lado e a base aqui. Então, são 6. Então, apontei aqui, ó, 3 características dessa nossa pirâmide de base pentagonal. Continuando. O exercício 3 está dizendo o seguinte: dados os sólidos abaixo, complete a tabela com as principais características. Então, eu quero saber o nome, o número de vértices e o número de faces e o que mais? O número de arestas que cada um possui. Então vamos lá. Esse aqui já veio completo para a gente, ele é um octaedro, tem 6 vértices. Vou aqui, ó, 6 vértices são esses, ó. 1 vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices, 5 vértices, 6 vértices, que é tipo as quininhas, onde que encontra as arestas. Aí eu quero saber, faces são... Ah tá, eu quero saber quantas faces. Vou marcar aqui, ó. Vou marcar nesse desenho aqui, ou melhor, onde está melhor de marcar? As faces são essas aqui, ó. Eu tenho essa lateral aqui, essa outra que está lá atrás e essa outra aqui. Então, eu tenho 4 arestas. Arestas não, 4 faces. E aqui, aí tem essa outra lá do outro lado e aqui também. Então, são 8 faces, ok? Fica difícil de a gente contar. Se eu colocasse um número aqui, ó, essa aqui é a da frente, 1, essa aqui é a da frente também. Essa outra aqui que está lá no fundo, 3, 4, lá no fundo, e aqui embaixo a mesma coisa, 5, 6, aí tem lá no fundo, e depois a outra lá no fundo também, 8. Então, 8 faces. Agora eu quero saber quantas arestas. Quantas arestas eu vou ter? Deixa eu pegar um pincel aqui, para a gente rabiscar. Eu tenho essa aresta, essa. Vou marcar só as que a gente está vendo, essa da frente. Então, tem 4, 5, 6, 7, 8. Aí tem as outras que estão lá atrás. 8, 9, 10, 11, 12. Então, vou ter 12 arestas.
Beleza? O que mais? Continuando. Agora eu tenho essa figura aqui. Que figura é essa? Uma pirâmide de base quadrada, ok? A base aqui é um quadrado. Pirâmide de base quadrada. Então, ela aqui um pouco maior. Eu não vou escrever aqui a pirâmide de base quadrada, tá? Vocês completam. E o vértice vão contar. Conta os vértices. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Então, tem 5 vértices. Deixa eu pegar a caneta aqui. 5 vértices aqui. Número de faces. Número de faces eu vou ter essa aqui que está ali do lado, essa aqui lá no fundo, essa aqui na lateral direita, aqui essa grandona aqui na frente. Ou melhor, e a base aqui, né? Então eu vou ter 5 faces. Beleza? E arestas eu tenho quantos? Eu tenho 8. As arestas são, vamos marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 aqui na base, 6, 7, 8. Então 8 arestas. Continuando, é a última aqui, ó. Isso aqui é um prisma de base quadrada. Então, eu não vou escrever aqui, né? Prisma de base quadrada. Agora eu quero saber quantos vértices. Os vértices são as quininhas aqui, eu posso pensar, encontro das arestas. Eu tenho 4, né? Ali em cima, mais 4 aqui embaixo. Então, ao todo eu tenho 8. Então, a aresta vértice é bem fácil a gente contar, né? São 8 vértices. E o que mais? Eu quero saber quantas arestas. As arestas eu vou ter 4 lá na base de cima, ok? 4. Vou ter 4 aqui na base de baixo. E aqui eu vou ter 4 na lateral também. Então, ao todo foram 4 mais 4 mais 4. Então, tem 12 arestas, ok? Então, foi bem tranquila essa atividade. Ou melhor, espero que tenha sido bem tranquilo para você também, né? Continuando. Aqui nós acabamos, né? São só 3 exercícios. Obrigado por assistir o vídeo. Peço a você que compartilhe com seus amigos aí, que estão estudando o sexto ano também. E se inscreva no canal. Até a quarta semana. Até mais.